Hoje é 11 de novembro de 2021, são 11 horas e 40 minutos. Este antigo e hospitaleiro escritório, que serve, sim, de ambiente muito classicamente gostoso, que o escriba divide com a residência igualmente acarinhante. O Paulo Sérgio às vezes acorda romântico. É preciso que se diga que este antigo escriba, este velho escriba, acorda às 4 horas da madrugada, é rebarbativo, acorda às 4 horas, porque o primeiro ônibus passando na esquina faz um barulho característico a lembrar este velho cavaleiro andante da advocacia criminal, que os clientes estão pululando por aí angustiados, cada vez mais angustiados, entristecidos, irritados e exigentes. E com pandemia ou sem pandemia, a justiça está por aí, esta velha flibusteira, esta mulher que dificilmente tem um gesto ou uma manifestação agradável aos olhos dos criminalistas. De vez em quando vem uma manifestação adequada e os escribas da advocacia criminal guardam tal manifestação com muito carinho, porque elas, as proteções jurisdicionais, não são muito frequentes, principalmente hoje em dia. O escriba acordou romântico, sim. E às 5 horas da manhã, acendeu a luzinha do celular e percebeu que Luiz Antônio Sampaio Gouveia, amigo cordial deste antigo advogado criminal, conhecidíssimo por aqui nessas bandas como Pitô, respeitadíssimo civilista em São Paulo e nas calendas, nas redonduras e redondezas, Pitô estava online. Pitô estava online também. E trocamos alguns escritos, nós dois. Ele com uma característica escrivania perfeita, com revisões estritas às 5 horas da manhã, e este escriba com esses dedos grossos e mal habituados a tanto, escrevendo como podia as coisas que o Paulo Sérgio queria e gostaria de dizer. Isto às 5 horas da madrugada do dia de hoje. Então, diz o escriba, acordou romântico e abriu um volume que foi presente de Celso Sintramori, advogado-diretor do escritório Pinheiro Neto, que é uma potência. Não se faz propaganda porque não é preciso e nem hora de a fazer, mas é um escritório grande que rivaliza com os melhores que o Brasil tem. E Celso Sintramori havia remetido uma carta a Paulo Sérgio, mandando-a juntamente com este presente. Isto em 1973, se a memória não falha, deste velho escriba. Toulouse-Lautrec, em vermelho, a vida, a biografia de Toulouse-Lautrec, aquele gêniozinho que tinha uma das pernas manquitolante e se desenvolvera fisicamente com defeito, mas foi um dos maiores pintores que a humanidade nos delegou. E Toulouse-Lautrec praticamente só pintava mulheres em todas as posições,
em todas as manifestações, com todas as posturas públicas ou não, mas a especialidade de Toulouse-Lautrec era, e com muita honorabilidade, a especialidade de Toulouse-Lautrec eram as mulheres, ou era a mulher. E Paulo Sérgio releu aquilo que havia lido quando abriu este volume de Vida e Obra de Toulouse-Lautrec e reencontrou a carta tão carinhosa de Pinheiro Neto, advogado, subscrita por Celso Sintra Mori, que ao tempo, naquela época, era muito jovem, estava em via de se maiorizar na advocacia, fator hoje plenamente acontecido na comunidade profissional a qual nós todos pertencemos. E esta carta acarinhadora não há de ser lida, não é preciso, não é necessário, mas Paulo Sérgio se recorda, se lembra de que lá nos idos de 1900 e nada, conheceu o, ao tempo, jovem advogado Celso Sintra Mori, hoje um maduro civilista responsável por esse escritório também diferenciado. E Paulo Sérgio ouviu, quem sabe, uma só vez na vida, quando trataram de alguns compromissos que tinham relativamente a uma causa cuja primacidade ou cuja identidade não é necessário referir. De lá até este tempo, o Paulo Sérgio Leite Fernandes nunca mais viu fisicamente. O seu amigo pode dizê-lo assim, Celso Sintra Mori. Mas, abrindo aqui este volume, se lembra aí muito bem de que foi presente de Pinheiro Neto, Toulouse-Lautrec, em vermelho, com a vida e obra daquele grande pintor parisiense. E aqui o Leite Fernandes pôde rever e divisar muitas e muitas figuras postas no álbum e retratando aquilo que Toulouse-Lautrec fez. E o criminalista não deve, não pode, não precisa divulgar a especialidade, fazendo visagem para dizer que está vivo, não. Não, porque a esta altura, com 86 anos, a preocupação do Paulo Sérgio é sobreviver em condições honráveis, o que é difícil porque esta pandemia sacrifica tudo, inclusive a vitalidade de nós outros. Mas o Paulo Sérgio Leite Fernandes deve dizer que, se como criminalista não deve, não pode tentar projeção na comunidade, como que pintor pode sim, porque nada impede que o Paulo Sérgio afirme que usa bem o pincel, como essa obra aqui, que é uma das preferidas dele, que ia fazer parte de uma exposição, sim. Leite Fernandes ia expor pictoricamente quando a pandemia nos pegou e captou. Então, o Leite Fernandes, cada vez que faz uma crônica verbal, verbalizada, ou posta no site, ele se preocupa em colocar heroicamente uma ou outra obra que ele pintara para expor. Dia daqueles, quando os bichos nos pegaram. Esta aqui é Mulher de Verde planejando vingança. Tem uma caratonha muito dura, muito vingativa.
essa senhora que o Paulo Sérgio pintou em dias que talvez estivesse preocupado com alguma coisa no futuro que se apresentava. Então, não se aproquentem. Aproquentem é um verbo que deve existir. Os nossos companheiros e o público em geral, Paulo Sérgio Leite Fernandes vai expor, sim, quando essa pandemia passar, e vai fazer uma cerimônia de lançamento, com certeza, de seu livro novo, do seu romance novo, que é exatamente aquele que dá origem à capa. O nome chama-se Joseph. Joseph, o cigano. E Joseph e o cigano têm relação, sim, uma criatura formidável que viveu entre nós lá nos idos de 1980 a 1970, que foi responsável, inclusive, pela prisão de Zé Dirceu, naquele episódio da reunião de Ibiúna. É romanticamente um retrato da vida de Ervin de Barros, uma pessoa polimorfa, que ponteava a advocacia, conhecendo uns e outros a tal ponto que o Paulo Sérgio Leite Fernandes, numa reunião oficial do Conselho Federal da Ordem, viu Ervin bem vestido, ele se vestia harmonicamente bem segundo os seus padrões, viu Ervin segurar o braço de um ministro da Justiça, cujo nome não importa dizer, e de dizer alguma coisa no ouvido, surdamente aos outros, mas dizendo aquelas palavras às quais o ministro da Justiça prestou muita atenção. E Paulo Sérgio, naquele tempo, naquele momento, naquela hora, se lembrou de Getúlio Dornelles Vargas e se lembrou também, se recordou da figura do Anjo Negro, aquela criatura que ponteava e que protegia os costados de Getúlio Vargas. Sim, Gregório Fortunato era aquele que protegia Getúlio Vargas. Ervin de Barros era aquele que tinha ligações muito próximas com as figuras mais importantes da nossa República, que foi conhecido, sim, deste escriba, e trocou algumas confidências com este velho cavaleiro da advocacia criminal, que é, ainda hoje, um receptáculo de uma ou outra indiscrição, porque os criminalistas são, muitas vezes, padres velhos, sacerdotes antigos, sentadinhos nas suas poltronas já escurecidas pelo tempo e ouvindo as confidências de uns e outros, permitindo também a esses padres sacerdotes antigos a manutenção de um retrato daquilo que pode vir a acontecer à nossa nação. Então, Joseph o Cigano há de ser um romance que vai ser lançado, sim, assim que esse bicho se enfraquecer. Mas esse período todo foi aproveitado pelo Leite Fernandes com seus pincéis, porque vai, sim, fazer uma exposição das suas veleidades pictóricas, o que não significa que o Paulo Sérgio seja vaidoso a ponto de se achar um polímata. Polímata é a locução
significativa hoje de criaturas humanas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e se dão bem na maioria delas, nem todas. Não, Paulo Sérgio não é um polímata, é alguém que tem uma curiosidade muito fértil para a satisfação de todas as perseguições que a vida traz ao intelecto e à possibilidade de relacionamento que o ser humano tem. Então, faz algumas particularidades, mais ou menos, umas melhor, outras pior, mas consegue cumprir todas as suas perspectivas com uma sorte qualquer de vitalidade. Então, Paulo Sérgio escreve, sim, já escreveu uns 2 ou 3 romances, no que é secundado por Paula Bayer. Paula Bayer, que faz o prefácio de Joseph o Cigano, que é filha deste criminalista, é uma procuradora da República polimorfa, porque é romancista também, autora de 9 ou 10 romances que andam por aí sendo lidos e relidos pelos colegas, pelas colegas e pelo povo em geral. Então, nós somos muito curiosos. E já se vê que Paulo Sérgio acordou hoje romântico mesmo, porque fala em Celso Sintramori, de quem tem saudade, sim, porque Celso era um jovem advogado civilista em franco desenvolvimento e hoje é um dos melhores civilistas que o Brasil tem. Lembra-se de Celso Sintramori, lembra-se da carta e do livro que Celso Sintramori mandou de presente àquele que conciliara com ele, Celso Sintramori, divergências eventuais havidas no exercício da advocacia, e lembrando-se de Toulouse-Lautrec, relembra também das mulheres que significam a advocacia nacional. Se lembra o Paulo Sérgio do conflito entre Patrícia Vanzolini e Dora Cavalcante, duas candidatas à presidência da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Se lembra da colega doutora Roberta, lá em Uberlândia, que é uma criminalista muitíssimo competente, amadurecida já depois de 30 anos de advocacia e que é correspondente do Paulo Sérgio Leite Fernandes aqui em São Paulo e lá nas Minas Gerais. E se lembra o Paulo Sérgio também de Marcelo Leonardo, lá nas Minas Gerais, filho de Jair Leonardo Lopes, que foi muito amigo deste sobrevivente, deste fantasma da ópera, deste Corcunda de Notre Dame, porque o Paulo Sérgio consegue sobreviver nesta pandemia aos 86 anos ainda, com vitalidade suficiente para poder terçar as suas emoções com a advocacia comunheira que vem por aí. E Paulo Sérgio Leite Fernandes gostaria de terminar esta crônica verbal com a fotografia de uma ou outra colega proeminente, porque hoje nós temos mais de 50% da nossa classe preenchidos, os mais de 50%, por mulheres competentíssimas e conflitando em igualdade de condições conosco e às vezes melhormente do que nós, e com a vantagem de serem todas elas elegantes, delicadas, valentes quando é necessário, corajosas também, mais do que nós quando é preciso, e com a capacitação plena para a direção da nossa classe. Evidentemente,
eleição para a seção de São Paulo da Ordem, hoje tem a combatividade de 5 chapas, 2 delas compostas por candidatas mulheres, Dora e Patrícia. As chapas remanescentes sendo conduzidas por nossos companheiros homens. Se perguntarem qual das chapas teria a preferência deste velho escriba da advocacia criminal, o Paulo Sérgio diz e afirma com plenitude de sinceridade que gostaria que fosse a vez e hora de uma das duas colegas, ou da doutora Dora, ou da doutora Patrícia Vanzolini, que tem nas veias o sangue de Paulo Vanzolini. De noite eu rondo as cidades a te procurar sem te encontrar. Que herança linda. E a doutora Dora Cavalcante também tem uma ascendência brilhante. As duas capacitadas a darem um pouco mais de elegância, de vitalidade, de coragem, de determinação à nossa seção de São Paulo da Ordem, que aqui entre nós vai muito mal nesse triênio que está por terminar. Dito isto, e é preciso, dizendo isto, terminar ou encerrar elegantemente. O Paulo Sérgio poria, com certeza, uma foto aqui de uma das duas colegas ou de uma das companheiras, dezenas, centenas delas, elegantes, capacitadas, delicadas sim, fortes também, para a ilustração desta crônica. Mas o Leite Fernandes prefere colocar a foto da ex-ministra do Supremo Tribunal, Ellen Grace, que antes era advogada, foi guindada à Suprema Corte, foi presidente da Suprema Corte, ouve-se com bastante propriedade, com bastante cultura, com uma demonstração muito grande de competência, aposentou-se e hoje administra a advocacia recém-adotada, novamente, com grandes causas sobre os ombros, porque não há mais aquele período de vacácio em que o ex-juiz precisa aguardar 2 anos para o exercício da advocacia. Hoje, até por força de conveniências de momento ou de conveniências trazidas pelo presente, o juiz se aposenta, se reforma e vai advogar. Característica esta que está, inclusive, a harmonizar a dualidade do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Deixou a magistratura, abraçou a advocacia. Se advogado já foi, o escriba não se lembra, mas se não o foi, deve ser-o agora com muita proficiência, porque, como magistrado, tinha a capacitação adequada a proferir sentenças rotundas. E quem profere sentenças rotundas pode advogar também com brilhantismo. O nosso colega Sérgio Moro reaparece com a pretensão de ser candidato à presidência da República e deita seu discurso no sentido de castrar a corrupção vertendo no nosso país, de colocar ordem na praça, de prender os delinquentes, de racionalizar a pobreza do nosso povo, e o faz com muita seriedade,
Se perguntarem se o Paulo Sérgio Leite Fernandes gosta de Sérgio Moro, é difícil gostar de Sérgio Moro com a postura facial que ele tem, porque é um rapaz com uma seriedade que ri muito pouco. É a dificuldade que o Leite Fernandes tem também, a dificuldade de sorrir. É preciso sorrir um pouco. Candidato à presidência da República, é preciso provar que tem amor pelo povaréu, pelo pobre, porque quando essas mudanças na administração política da nação ocorrem, quem vem promete, sim, seriedade, dispõe-se a arregaçar mangas no sentido de proteção das nossas subterrâneas pretensões. Há vidas por aí, mas quando o escriba vê isto aí, ele pensa assim no sofrimento do nosso povo, sim, do nosso miserável famélico. É preciso que Sérgio Moro se habitue a abraçar, por exemplo, aquele mendigo que o Paulo Sérgio prefere chamar de morador de rua e que estava a alimentar-se, o ministro, ex-ministro Sérgio Moro e atual candidato à presidência da República, que estava a alimentar-se na lata de lixo, ministro. Esse é o nosso povo, que há de votar em você, Sérgio Moro, há de votar em você, se você se habituar, se acostumar ou conseguir abraçar um miserável daquele tipo que bafeja a podridão dos nossos lixões, porque não tem o suficiente sequer para a alimentação do dia de manhã. Então, a seriedade, a propriedade no sentido de regulamentar aquilo que acontece pandemicamente ao nosso Brasil e que vai acontecer pior, porque nós havemos de sair de uma crise e estamos a entrar em outra. É preciso, Sérgio Moro, que você, agora advogando, sim, agora advogando e com boas causas, porque é competente a tanto, tenha boa aptidão para abraçar, quando for a hora, o nosso mendicante, andando pela rua e dividindo com o cachorrinho vagabundo de estimação o resto de alimento que pega nos nossos lixões. Quem vai votar em você ou não, Sérgio Moro, é o nosso militante das ruas, se quando souber como se faz ou como se processa o sistema de voto, ou se tiver, inclusive, a possibilidade de o fazer, ou souber, ao menos, como se faz, quem vai votar em você, quem vai ganhar essa eleição, Sérgio Moro, para você, não é o nosso agricultor vencedor que está habituado a trabalhar nos sistemas vencidos sim, por eles, na composição do Senado, da Câmara dos Deputados, não. Quem vai votar em você é o nosso miserável, a nossa empregada doméstica, é o nosso povão sofrido, é aquele que não consegue sequer comer, é aquele que chega ao escritório deste advogado e chora aqui na frente porque não consegue levar o pão para sua casa. Este sim vai votar em você ou não. E é necessário, colega Sérgio Moro, hoje advogado competente, falamos a mesma língua, é necessário que você saiba, você ganha essa eleição se o povo votar em você.
Para o povo votar em você, é preciso que o povo confie em você. Para o povo votar em você, é preciso que o povo relembre que não é ele, povo, que há de ser posto na cadeia, no cárcere, se quando a sua vilegiatura no período de presidência for ligada à censura sobre os bandidos brasileiros. Não, porque quem deve ser condenado é aquele que guardou os dinheiros públicos ilicitamente. Não é o garotão de rua que não tem o que comer. Então, veja-se bem, o Paulo Sérgio começou falando em Toulouse-Lautrec, continuou falando em Pinheiro Neto, que é uma comunhão de advogados muito honrada e muito estimada, continuou falando na ex-ministra que hoje advoga com muita precisão e com muita competência, vai pôr a foto de Ellen Grace representando toda a advocacia brasileira, não feminina nem masculina, mas a advocacia em geral, representando 52% de advogadas que o Brasil tem inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. E o Paulo Sérgio transmigrou a sua manifestação, falando nos pobres, nos famélicos, nos manquitolantes, nos oprimidos, naqueles que têm fome, naqueles que metem a mão no lixão na madrugada, para poderem descartar ou achar um pedaço de carne largada da residência dos granfinos. O Paulo Sérgio deve dizer a você, Moro, que é essa gente que vai ou não eleger você. E se você tem o hábito de dançar com os famélicos a dança desse tipo de sacrifício, você vai ser eleito. Se não estiver habituado a isso, vai precisar habituar-se a tanto. E vai ter que falar a linguagem deles. Vai precisar falar a linguagem que o miserável do povo brasileiro fala. É um dialeto fácil para quem perfilou a vida a partir das primeiras necessidades da infância. É difícil para quem há de precisar acostumar-se nesse período pequeno de tempo que falta para as eleições. Parece muito, mas não. Vai acontecer. O Paulo Sérgio Leite Fernandes vai ter apreço por você. Advogado novo sim, a dividir conosco essa beca já gasta em 62 anos de advocacia. É preciso que nós sigamos juntos. O Leite Fernandes vai ficar atento, sim, se possibilidade houver, e vai votar, vai examinar cada um dos candidatos, vai simpatizar com um, vai antipatizar com outro, vai gostar do perlustramento atual da vida de um ou outro, e vai esperar a ver o que vai acontecer. O Brasil vai sofrer demais, já está a sofrer horrores. O nosso povo está irritadíssimo, cansadíssimo, nervosíssimo, esperando que possa ver um
pedaço de luz nisso que vem por aí. Você quer representar as pretensões que o nosso povo tem, a nossa classe média, a nossa classe baixa. São as nossas empregadas e empregados domésticos que vão eleger você ou não. São os nossos trabalhadores braçais, são os nossos estivadores, são os nossos amanuenses, expressão que está em desuso, mas que existe ainda, Sérgio Moro. E é preciso que você mereça a confiança deles. E vai competir com Luiz Inácio, que tem suas perebas. Procurando bem, todos nós temos perebas, só a bailarina que não tem. Luiz Inácio tem mais feridas do corpo que você, com certeza. Você se expôs menos. Você procura ter escondidos os defeitos que todos nós temos. Todos nós carregamos uma sacola de defeitos nas costas. E às vezes nos curvamos, à medida que o tempo passa, ao peso dos nossos pecados. Luiz Inácio tem os seus. Mas Luiz Inácio já passou por isso tudo. Quando era criança, quando era menor, quando era rapazola, quando era mais antigo. Quando ficou doente, quando sarou e quando se apresta a competir com você. Uma briga pesada, Sérgio Moro, que você vai precisar enfrentar. Luiz Inácio põe a sua camisa esporte, barrigudo, ficou pior com o tempo que passou, com a sua barriga, com seu ventre polpudo. Luiz Inácio está gasto, mas é um candidato muito corajoso nessa disputa. Você tem, sim, a sua participação condenando os corruptos. Você tem o seu pressuposto de severidade e de censor dos maus costumes. Luiz Inácio tem um pedaço do povo com ele, com seus defeitos. O povo ainda tem simpatia grande por Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso que você demonstre também que o povo gosta de você. Para gostar, é preciso que o povo também o veja sorrir. O sorriso faz parte das transparências da alma. Depois disso tudo, depois de Toulouse-Lautrec, depois do retrato de Ellen Grace, depois de Luiz Inácio Lula da Silva, depois de Sérgio Moro, depois do romantismo com que o Paulo Sérgio começou esta madrugada, depois de ouvir, de ver, de ler aquilo lindo que o Pitot escreveu na madrugada para ele, o Paulo Sérgio já se cansou. E extrapolando os 3 minutos marcados pela população, no sentido de que mais de 3 minutos hoje são extrapolantes do cansaço que o povo tem em ouvir os outros a falarem, vamos ao trabalho. E lá na va.